Seja bem-vindo ao canal do CREA Santa Catarina. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações para ser informado de todas as novidades. Um princípio geral do direito, que já existia no Império Romano, seguiu sendo utilizado durante a Idade Média e que continua vivo até hoje, diz basicamente o seguinte: ninguém poderá alegar desconhecimento da lei. No Brasil, esse princípio está consignado num Decreto-Lei de 1942, que diz, no artigo 3º, ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Portanto, o profissional de engenharia ou de agronomia, depois que ele se forma e começa a exercer a sua profissão, ele precisa estar atento a todas as leis, normas, regulamentos municipais, estaduais, federais, que dizem respeito ao trabalho que ele vai fazer. Porque ele não vai poder alegar que desconhece ou que desconhecia o que está escrito na lei. É disso que nós vamos falar no episódio de hoje. Da organização do nosso sistema profissional, do quem é quem faz o quê, e da legislação a que os profissionais de engenharia e de agronomia estão submetidos ao longo do seu exercício profissional. Seja bem-vindo ao episódio número 3 da série Primeiros Passos no Exercício Profissional do CREA Santa Catarina. Tema de hoje: organização profissional e legislação. Os profissionais de engenharia, de agronomia e de geociências no Brasil dispõem de um sistema de organização profissional bastante amplo, razoavelmente complexo, onde cada um dos atores, cada uma das instituições tem as suas funções claramente estabelecidas. É nesse sentido uma organização profissional bastante estruturada. Toda a organização profissional do sistema CONFEA-CREA, ele está voltado para o atendimento dos interesses do profissional. Então, o profissional é o centro das atenções, a razão de ser, o objeto da organização do sistema profissional. E nesse sistema profissional existem 5 grandes organizações, ou 5 grandes conjuntos de organizações. A primeira organização do sistema CONFEA-CREA, com o qual o profissional faz contato, são as universidades, é onde ele obtém a formação, a graduação. Uma vez graduado, o profissional passa a ter contato com o CREA e com o CONFEA, que é o CREA em nível nacional. Depois ele tem a opção de se sindicalizar e, portanto, tem contato com outro grupo de instituições do sistema CONFEA-CREA, que são os sindicatos. Ele pode se associar à mútua da assistência aos profissionais e pode, e deve, fazer parte de uma entidade de classe. Nós já vamos ver aqui quem é quem faz o quê, qual é a função, a finalidade e a utilidade de cada um desses elementos dentro do nosso sistema profissional. Você pode perceber nesse infográfico que existem 2 cores para as setas que fazem conexão entre os elementos do sistema. As setas vermelhas indicam uma conexão obrigatória. Observe que o profissional precisa passar por uma universidade para obter a graduação, para obter o título profissional, e precisa se registrar no CREA para obter o direito ao exercício profissional dentro de uma determinada região. Ainda seguindo nas setas vermelhas, a universidade ela tem uma conexão obrigatória com o CREA para poder fazer parte do conselho, para poder fazer parte dos órgãos dirigentes e decisórios do nosso sistema.
Da mesma forma, o sindicato precisa se conectar ao CREA para poder fazer parte do conselho, assim como as entidades de classe, que geralmente têm um ou mais conselheiros diretamente indicados por essas instituições. Com a mútua não tem representantes no CREA, porque a mútua é parte do CREA, e a gente já vai ver como é que isso aí funciona. As conexões em amarelo mostram claramente que o profissional ele é obrigado a passar pela universidade e se registrar no CREA, mas ele não é obrigado a se registrar num sindicato, ou fazer parte de um sindicato. É recomendável, mas não é obrigatório. Da mesma forma que ele não precisa ser mutualista, ele não precisa ser inscrito na mútua. De novo, recomendável, mas não obrigatório. E as entidades de classe, e aí nesse caso eu digo que é super recomendável, faz muito bem ao profissional participar de uma entidade de classe, também é uma adesão voluntária não obrigatória. Então, para que o profissional exerça a sua profissão no país, basta que ele passe por uma universidade e se registre no CREA. Para que ele exerça a sua profissão com segurança, com proteção e com qualidade, aí é melhor que ele se conecte também aos sindicatos, à mútua e às entidades de classe. A conexão entre a mútua e as entidades de classe ela não é obrigatória, mas ela é muito interessante. A mútua costuma patrocinar, ou apoiar, ou até ajudar a promover eventos nas entidades de classe. Então as parcerias realizadas entre as entidades de classe e a mútua são sempre muito bem-vindas e muito interessantes, mas elas são voluntárias de parte a parte. Nós vamos tentar aqui rapidamente apresentar cada uma dessas instituições, mostrar quais são as suas atribuições, quem é quem faz o quê. É interessante que você saiba disso para não cobrar de uma instituição aquilo que é dever, obrigação ou atribuição de outra. Começamos pela universidade. A função das universidades dentro do sistema CONFEA-CREA é formar os profissionais, oferecer os cursos de graduação, oferecer os cursos de pós-graduação e promover as pesquisas acadêmicas que resultarão em desenvolvimento científico e tecnológico, que são o suporte tanto da engenharia, quanto da agronomia, quanto das profissões de geociência. O CREA e o CONFEA têm duas funções, duas atribuições muito claras. Regularizar o exercício da profissão e dos profissionais e fiscalizar o exercício da engenharia. É importante você ter isso em mente porque muita gente no Brasil inteiro acaba cobrando do CREA coisas que não fazem parte das suas atribuições. Regulamentar a profissão e fiscalizar o exercício da profissão já é muita coisa. Mas muitas coisas importantes que se espera que o CREA faça, na verdade, são atribuições de outras instituições do sistema. A gente já vai ver isso agora. A função dos sindicatos é representar os profissionais junto aos seus empregadores. Então, os sindicatos eles atuam junto a empresas privadas ou estatais na defesa dos interesses corporativos dos profissionais. Se o profissional é empregado ou pretende ser empregado na iniciativa privada ou no serviço público, é muito interessante que ele seja sindicalizado para ter essa proteção e essa cobertura que o sindicato pode dar. A mútua é uma organização do sistema CONFEA-CREA que foi criada pelos CREAs e pelo CONFEA através de uma lei federal na década de 1960 e que tem como principal função dar apoio material e previdenciário aos profissionais. A mútua é financiada pelas anuidades dos profissionais e por um percentual de cada RT emitida pelos profissionais. Vale muito a pena para você que é profissional do sistema CONFEA-CREA se inscrever na mútua para ter acesso a uma série de benefícios muito interessantes que a mútua oferece.
Como já foi dito antes e como você pôde ver, todas as organizações do sistema Confea-CREA têm uma meta, um objetivo: construir a valorização dos profissionais e a valorização da profissão ou das profissões do nosso sistema profissional. E quando você vê o que o sindicato faz, o que a universidade faz, o CREA, o Confea, a Mútua, parece não ter sobrado nada para as entidades de classe. Mas as entidades de classe têm muito trabalho e muita função. As entidades de classe são geralmente entidades sem fins lucrativos, com cargos honoríficos e meritórios, e que têm funções extremamente relevantes e nobres dentro da valorização dos profissionais e das profissões. E ela tem algumas funções bem específicas. Uma delas é a representação social. Cabe à entidade de classe representar os profissionais, representar o interesse ou os interesses dos profissionais junto à sociedade, ao governo municipal, ao governo estadual, ao governo federal e a outras organizações ou outros segmentos da sociedade. Então é a entidade de classe que representa os profissionais. Uma outra forma de representação que a entidade de classe exerce em relação aos profissionais é a representação junto aos demais órgãos, as demais instituições do próprio sistema. Então, os profissionais de cada entidade de classe se fazem representar no CREA e na Mútua, principalmente, através das suas entidades de classe. Uma outra função extremamente importante das entidades de classe e que é basicamente das entidades de classe e de nenhuma outra instituição do sistema é a formação continuada. Os cursos, as palestras, os seminários, os fóruns, os congressos, a realização desses eventos todos é uma função prioritariamente das entidades de classe. Muito embora outras organizações do sistema também produzam esse tipo de evento eventualmente, mas espera-se que a entidade de classe ou que as entidades de classe assumam claramente esse papel. E outra atividade muito interessante, muito bacana das entidades de classe são exatamente as atividades de confraternização e acolhimento. É na entidade de classe que o profissional é recebido no exercício da sua profissão, é na entidade de classe que o profissional constrói suas redes de relacionamento, faz seus amigos, enfim, começa a interagir com outros colegas que estão vivenciando principalmente o mercado de trabalho naquela região onde ele está. Também é função da entidade de classe agir junto à sociedade, criar programas, criar linhas de operação para que os profissionais ligados a essa entidade se sintam de fato representados nas comissões, nos órgãos, nas equipes de trabalho, nas forças-tarefas. A entidade de classe ativa, ela sempre estará presente em todas as forças vivas da sociedade naquela região, na área de atuação da entidade. Então, como foi visto, cabe ao profissional conhecer o sistema, entender quem é quem faz o quê, a quem cabe essa ou aquela atribuição, para evitar um erro muito comum dos profissionais, que é cobrar de determinadas organizações do sistema coisas que não são de fato suas atribuições. Cobrar de uma entidade de classe aquilo que é atribuição do sindicato, ou cobrar do sindicato aquilo que é uma função do CREA, ou cobrar do CREA algo que tem que ser feito pela entidade de classe. Então, o nosso sistema é complexo, mas ele é bem resolvido. Está muito claro quem é quem e quem deve fazer o quê. Além disso, é preciso que o profissional fique atento à legislação, às coisas da lei que ele precisa conhecer. O primeiro grupo de legislação que precisa ser muito conhecido dos profissionais engenheiros, agrônomos ou das geociências
são as leis que basicamente tratam da regulamentação do nosso exercício profissional. Então, claro, a Lei número 5194 de 1966, que regulamenta a profissão, a Resolução 218, que é de 1973, que dá as atribuições para cada uma das modalidades profissionais dentro do sistema. A Resolução 1002, que é extremamente importante, que é o Código de Ética Profissional. É uma resolução de 2002 e que o profissional precisa não só conhecer, mas manter consigo um exemplar do Código de Ética Profissional, porque ética tem de estar realmente acima de tudo. A Resolução 1004, que trata justamente de como são os processos de ética profissional, como é que são conduzidos os processos de ética profissional no CREA e no CONFEA. E a Resolução 1073, que é uma resolução recente de 2016, que regulamenta atribuições e títulos profissionais. Além dessas leis e resoluções que dizem respeito à regulamentação das nossas profissões, todo profissional precisa conhecer algumas leis que dizem respeito ao exercício das profissões também. A Lei número 4.950-A, de 22 de abril de 1966, é a lei que dispõe sobre a remuneração de profissionais diplomados em engenharia, agronomia e outras profissões. É a Lei do Salário Mínimo Profissional. Recentemente, tivemos um embate no Congresso Nacional, porque havia uma demanda de que essa lei fosse excluída, fosse extinta, mas a movimentação dos conselhos profissionais, a movimentação dos profissionais, deu força a que essa extinção não ocorresse. A Lei número 6496, de 7 de dezembro de 1977, que institui a anotação de responsabilidade técnica, que é a ART, na prestação de serviços de engenharia e de agronomia, e é também a lei que autoriza a criação pelo CONFEA de uma mútua de assistência profissional, que é a nossa mútua. A lei número 12.651, de maio de 2012, que é o Código Florestal, e dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. O decreto número 5296, de 2 de dezembro de 2004, que regulamenta duas leis anteriores, a 10.048 e a 10.098, que dá prioridade de atendimento e estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. A Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. No caso dessas últimas duas leis citadas aqui, o CREA Santa Catarina tem uma cartilha de orientação que é muito completa, muito esclarecedora e que inclui sugestões de projetos, inclusive. Vale a pena você ir no portal do CREA Santa Catarina, fazer o download desta cartilha, que é de fato muito boa. A Lei número 10.257, que é também conhecida como o Estatuto da Cidade, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal e que estabelece diretrizes gerais da política urbana para o Brasil. Tem também a Lei 6.766, de dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento de solo urbano. O Código de Vizinhança. Essa é uma parte muito importante da legislação que deve ser conhecida pelos profissionais. O Código de Vizinhança é, na verdade, o capítulo 5 do Código Civil. Fala dos direitos de vizinhança. A Lei 8078, de 11 de setembro de 1990. Se você não está relacionando o nome à pessoa, essa é a famosa Lei de Defesa do Direito dos Consumidores. Não é possível mais exercer uma profissão prestadora de serviços profissionais
sem conhecer muito bem e respeitar, evidentemente, a Lei de Defesa dos Direitos do Consumidor. Na legislação municipal, o profissional deve conhecer o plano diretor, que dispõe sobre possibilidades de zoneamento, uso e ocupação do solo. Conhecer o plano diretor é essencial para qualquer engenheiro. O código de postura, o código de obras, cada cidade tem o seu. Você aí no seu município precisa consultar a prefeitura para saber qual dessas duas coisas estão disponíveis, presentes e necessárias. Além, claro, das normas de segurança que você precisa conhecer. A NR2, que fala de inspeção prévia, a NR6, que fala de equipamentos de proteção individual, EPI, a NR10, que é a norma de segurança em instalações e serviços em eletricidade, a NR18, que é a norma que fala sobre condições do meio ambiente de trabalho na indústria da construção, a NR23, que é a norma de segurança contra incêndios, e a norma NR35, que fala dos trabalhos em altura. Então, essas normas todas são extremamente importantes, assim como as leis federais, estaduais e municipais. Vamos então a 3 conclusões nesse vídeo e que são interessantes, que devem ficar marcadas. A primeira conclusão é que o nosso sistema de organização profissional é amplo e cada grupo de instituições tem funções e atribuições bem definidas, embora isso nem sempre esteja claro para os profissionais e nem mesmo para as próprias instituições. A segunda conclusão interessante é que existe um conjunto consistente de leis e de resoluções relativas à regulamentação da nossa profissão e que devem fazer parte do conhecimento cotidiano dos profissionais. E a terceira conclusão é que, além dessas leis e regulamentos que dizem respeito à regulamentação, existem as leis e códigos municipais, estaduais, federais e que regem as atividades dos profissionais. E essas leis também devem ser conhecidas e respeitadas para o benefício dos seus clientes e para a tranquilidade e segurança dos profissionais. Mão na massa deste episódio. Nós vamos deixar na descrição desse vídeo o link para todas essas leis, decretos, resoluções citados nesse episódio. Eu quero que você baixe cada um desses materiais, conheça, leia, tire as suas dúvidas com quem você achar que pode explicar cada uma dessas coisas. Pode ser um profissional veterano, pode ser um conselheiro do CREA ou do CONFEA, pode ser um advogado, mas você precisa conhecer essas leis e decretos que a gente vai deixar todas na descrição desse vídeo. E no 4º episódio da série Primeiros Passos no Exercício Profissional do CREA Santa Catarina, nós vamos falar sobre gestão da imagem pública, que é o tal do marketing pessoal. Não perca, espero você lá.